Nos vídeos anteriores, mergulhamos no confronto das tribos, Efraim versus Manassés, pilares do Reino do Norte. Mas hoje, vamos desvendar um mistério que perdura há milênios e que poucos conhecem a fundo. O que realmente aconteceu às 10 tribos do norte após a devastadora invasão assíria? A Bíblia, nas suas entrelinhas, guarda segredos que muitos estudiosos por vezes ignoram e nós vamos revelá-los. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode mudar a sua percepção sobre esta parte crucial da história sagrada. Estamos no ano 722 a.C. O outrora próspero Reino do Norte está de joelhos. Após um cerco brutal de 3 anos, a sua capital, Samaria, cai perante o implacável Império Assírio, comandado pelo temível Sargão II. A Bíblia, no livro dos Reis, capítulo 17, relata de forma sucinta: Israel foi levado da sua própria terra para a Assíria. Parece um fim definitivo, certo? Mas esta é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira história é muito mais complexa, surpreendente e, acredite, muito mais esperançosa. O que realmente aconteceu com esse povo vai além do simples exílio. A genialidade assíria não estava apenas na sua máquina de guerra, mas na sua estratégia de dominação psicológica e cultural. Eles não queriam apenas exilar as tribos israelitas. Eles queriam apagar a sua identidade. Para isso, aplicaram uma política de transplante populacional. Imagine só, eles não deportaram todos para um único lugar. Em vez disso, dispersaram-nos estrategicamente por todo o seu vasto império, enviando-os para locais como Hala, Habor, junto ao rio Gozã e até para as longínquas cidades dos Medos. Ao mesmo tempo, para preencher o vazio deixado em Samaria, trouxeram povos estrangeiros de Babilônia, Cuta e Amate. O objetivo era claro: misturar as populações, quebrar os laços nacionais e impedir futuras rebeliões. Era uma tentativa de dissolver a nação de Israel. Mas aqui vem um detalhe fascinante que a arqueologia confirma. Inscrições assírias, descobertas séculos depois, registram que exatamente 27.290 israelitas foram deportados. É um número preciso. Mas pense nisto, será que 27.000 pessoas representavam toda a população do Reino do Norte? Claro que não. Era apenas uma fração, provavelmente a elite, os nobres, os guerreiros, os artesãos e os líderes. Isso levanta uma pergunta crucial. E os restantes? É aqui que a história toma um rumo inesperado, contrariando a crença popular de que todo o Reino do Norte foi perdido. A verdade é que nem todos foram levados cativos. Muitos ficaram. As Escrituras em 2 Crônicas, capítulo 30, dão-nos uma pista poderosa. Anos após a queda de Samaria, o rei Ezequias, do Reino do Sul, enviou mensageiros por todo o território, a todo Israel, desde Berseba até Dan, convidando os que restaram para celebrar a Páscoa em Jerusalém. O texto menciona explicitamente que havia sobreviventes das tribos de Efraim, Manassés, Áser e Zebulon ainda a viver na sua terra. Eles eram os remanescentes esquecidos. Escondidos nos vales e montanhas, eles mantiveram acesa a chama da fé em meio às cinzas do seu reino caído. E desta complexa mistura entre os remanescentes israelitas que ficaram e os povos estrangeiros trazidos pelos assírios, surgiu um novo grupo étnico e religioso, os samaritanos. Muitas vezes pensamos neles como simples pagãos, mas a realidade é muito mais rica. Eles eram um povo que, apesar da mistura, continuava a adorar o Deus de Israel. Eles tinham a sua própria versão da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e o seu local sagrado não era Jerusalém, mas o Monte Gerizim. Pense na profundidade disto. Quando Jesus, séculos mais tarde, encontrou a mulher samaritana junto ao poço, ele não estava a falar com uma estrangeira qualquer.
Ele estava a dialogar com alguém cujos ancestrais eram, em parte, descendentes diretos daquelas 10 tribos do norte. E a famosa parábola do bom samaritano. Aquele homem, visto como um herói improvável, era provavelmente um descendente dessas tribos consideradas perdidas. A história estava viva, bem ali, no meio do povo. Então, afinal, o que aconteceu com as 10 tribos? Elas estão realmente perdidas para sempre? A resposta é um entrelaçar de 3 destinos. Uma parte, os deportados, foi de facto assimilada pelos povos do Império Assírio, perdendo gradualmente a sua identidade distinta ao longo das gerações. Outra parte, como vimos, permaneceu na terra e deu origem aos samaritanos, preservando uma forma única da sua fé ancestral. E um terceiro grupo, talvez o mais significativo para a continuidade da história bíblica, migrou gradualmente para o sul, juntando-se ao reino de Judá. Eles não desapareceram, eles se reintegraram. A profecia de Ezequiel, no capítulo 37, previu este momento de reunificação. Farei deles uma só nação, não serão mais 2 nações. Esta poderosa promessa começou a cumprir-se quando muitos israelitas do norte se uniram aos judeus que regressaram do exílio babilônico séculos depois para reconstruir o templo e a nação. As tribos não estavam perdidas, mas sim espalhadas, aguardando o tempo de serem reunidas. Esta saga milenar das chamadas tribos perdidas ensina-nos uma lição profunda sobre resiliência e fé. Mostra-nos que mesmo quando tudo parece destruído, quando uma nação é despedaçada e o futuro parece sombrio, Deus sempre preserva um remanescente fiel. A nossa identidade espiritual, a nossa conexão com o divino, pode sobreviver às piores catástrofes e aos exílios mais duros. É como disse o profeta Amós, numa imagem belíssima: sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo na peneira, sem que caia na terra um só grão. Nenhum grão se perde para sempre. Obrigado por ter viajado conosco nesta descoberta incrível. Se esta história tocou o seu coração e abriu a sua mente, não se esqueça de deixar o seu gosto, partilhar com quem precisa de ouvir esta mensagem e, claro, subscrever o canal para não perder os próximos capítulos da nossa série. Qual parte desta história milenar ressoa mais com a sua própria jornada de fé? Deixe o seu comentário abaixo. Até a próxima!